Amém? Quem está feliz? Glória a Jesus. Vire para o seu irmão e diga assim: meu irmão, que bom que você veio hoje. E pode sentar dando glória a Deus. Pode sentar glorificando a Jesus de Nazaré. Amém? O filho da irmã Maria está aqui. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Amém? Gratidão, gratidão, gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pela gente, por todos nós. Quando você vai bem, eu que sou seu irmão vou bem também, amém? Quando você vai mal, eu também me sinto mal, né? Porque isso é unidade, isso é corpo de Cristo, né? Nós devemos sim nos importar uns com os outros, sabia? Devemos nos ajudar, devemos estar unidos, devemos cooperar um com o outro dentro daquilo que a gente pode fazer para nos ajudar mutuamente, estar junto, servindo ao Senhor. E é isso que Deus espera de todos nós, filhos, que a gente se ame, que a gente se ajude, que a gente caminhe para o céu de mãos dadas. Ah, mas pastor, eu está falando isso aí, mas eu não suporto a fulana, eu não suporto o Beltrano, não consigo nem olhar direito nos olhos, pastor. Há algo no meu coração que eu preciso me libertar. Pois então, é bom que você reconheça isso e se liberte de uma vez. Sabe por quê? Porque o nosso perdão, quando a gente precisa receber um perdão de Deus, e toda hora a gente precisa receber um perdão de Deus, sim ou não? Porque toda hora a gente está pecando, né? Ou em pensamento, ou em atitudes, em palavras. Sabia que o nosso perdão está... Para eu receber o perdão de Deus, eu tenho que perdoar primeiro as pessoas. Sabia disso, irmãos? Jesus falou assim, ó: se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas. Está vendo como está ligado uma coisa com a outra? Para mim receber o perdão, eu tenho que perdoar. Para a gente morar no céu também junto, né? Para a gente caminhar junto, nós temos que viver bem, estarmos bem. É isso que Deus espera de todos nós, filhos do seu amor, amém? Gratidão ao Senhor. Quem está feliz? Quem está feliz? Glória a Jesus. Embora talvez as coisas não estejam como você planejou, você esperava, mas eu digo uma coisa para você: siga avante, prossiga, continue, não pare, porque a vitória é daqueles que perseveram, daqueles que continuam, daqueles que vão avante. Mesmo, pastor, a maré não está, né, o mar não está para peixe, né, a situação está difícil, o negócio lá em casa está difícil, mas você, com toda essa dificuldade, se você continua, irmão, Deus vai te dar vitória. Se desistir é pior, amém? Desistir é para os fracos, e você é forte, amém? Você é forte, você provou que você é forte. Desistir é para os fracos. Então, Deus quer que você continue na jornada firme com Ele, que Ele vai te dar vitória. Talvez é uma fase que você está passando na vida, né? Uma fase, porque a vida é feita de fases, né? De estações. Talvez é uma fase que você está passando na vida que você não está entendendo o trabalhar de Deus. Porque sabia que até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, muitas vezes elas vêm, Deus permite que aconteça com a gente, essas coisas ruins, para a gente aprender. Sabia disso, irmão? Sabia? Até as coisas ruins que acontecem contribuem, porque a Bíblia diz assim, ó, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é todas as coisas, até mesmo as adversidades, até mesmo as coisas ruins que acontecem. Muitas vezes é ali que Deus está nos ensinando, é nesse momento de turbulência, é nesse momento de tempestade que Deus está te ensinando, e você vai sair mais forte desse problema, amém? Na verdade, talvez esse é um pequeno problema e Deus está te preparando para um grande que vai vir. O que é isso, pastor Marco? Irmão, Jesus falou, basta cada dia o seu mal, amém?
Nós vamos sendo preparados, porque enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, a gente vai ter lutas sempre. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. As aflições dessa vida não tem como a gente escapar delas. Virão, inevitavelmente virão as aflições. Basta cada dia o seu mal. Então, Deus está nos preparando para coisas maiores, tanto de bênçãos como também de lutas que virão pela frente. Hoje, Davi começou, irmão, antes de derrubar um gigante. Quem está aí, diga amém. Antes de derrubar um gigante, Davi matou um leão e um urso. Quem está aí? Mas aí no leão e no urso, irmão, quem sabe, né, ele questionou, mas poxa, meu Deus, né, lutar contra um leão, contra um urso, que coisa inédita, que é isso? Só Deus mesmo na minha vida, não sabendo ele que Deus estava preparando ele para um gigante, para coisa maior, amém? Então é por isso que eu estou falando isso aí, amém? Quando a gente fala aqui na frente, é porque logo vem um texto da Bíblia e a gente casa uma coisa com a outra, né? Então é assim que Deus faz. Muito bem, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu estava aqui sentado ali e o Espírito Santo já me direcionou para outra direção aqui, me levou para outra direção. Eu ia pregar uma coisa, mas aí Deus, como é que você sabe, pastor, que é Deus que muda assim, na hora? É porque o coração começa a acelerar. E aí o que tu estudou, amém, não vem na cabeça. Parece que não vem na cabeça. Aí eu entendo que é Deus. O coração começa a acelerar e tal. Aí eu entendo que é Deus me direcionando para outra parte. Porque Deus sabe os corações, Deus conhece os nossos corações, tá? A verdade é que antes de eu falar de Deus para vocês, eu falei de vocês para Deus, amém? Então tá ok, mas Deus é que conhece os corações, Deus que conhece a sua vida, Deus conhece cada um de nós que estamos aqui, queridos. Deus conhece a cada um de nós. Então, muitas vezes nós programamos uma coisa, mas aí o Espírito Santo na hora, ele muda porque talvez aquele irmão que não era para vir no culto, ele decidiu vir, em cima da hora. Não, eu vou lá, porque senão essa angústia não sai, essa tristeza, porque um dia cinzento, né, como falou nosso pastor Ricardo aqui, um dia cinzento, meio chuvoso assim, traz uma certa tristeza, né, para a gente, né? E aí você pensou de não vir, mas aí daqui um pouquinho você disse, não, eu vou. Mas esse pensamento que veio de repente, eu vou, não foi você mesmo, foi o Espírito Santo que trabalhou no teu coração, porque você vem aqui para te fortalecer em Deus, amém? Para recarregar as suas baterias espirituais, e Deus é quem te trouxe aqui. Quem crê, diga amém. Diga para o seu irmão, diga assim, meu irmão, foi Deus que te trouxe aqui nessa noite. Pode dizer para ele, pode dizer seguramente, foi Deus que te trouxe aqui nessa noite, para ouvir essas palavras que eu vou dizer aqui, que eu estou dizendo aqui para você agora. Os irmãos podem pôr aqui para mim, Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, capítulo 8, são 4 versículos, capítulo 8, e são 4 versículos, uma história bem conhecida. Quando aparecer agora aqui, você vai dizer assim, meu Deus, isso foi tantas vezes pregado. Pois então, eu costumo sempre ler as mesmas coisas, porque eu entendo que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem crê assim? Né? Você que faz o seu devocional diário, você percebe isso. Quem faz o devocional diário percebe isso. Você lê, na semana passada você leu um trecho da Bíblia, e aí depois de uma semana você vai ler o mesmo texto e vai vir outra revelação para você. Eu falei aos irmãos do grupo familiar na sexta-feira que a diferença do cristão para o ímpio, do crente para o ímpio, daquele filho de Deus, para aqueles que não conhecem a Deus, é que o ímpio lá fora, as pessoas têm o conhecimento herdado, passando de pai para filho, um conhecimento herdado. E nós cristãos, nós temos um conhecimento revelado. Amém? Olha a diferença. Conhecimento é um conhecimento herdado e um conhecimento revelado. Nós temos um conhecimento revelado.
Por isso que Jesus vai orar lá em Mateus capítulo 11, ele vai orar dizendo assim, ó: Pai, graças te dou porque ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos. Então, é uma revelação que nós temos da palavra. E aí é por isso que você lê um texto, tem uma revelação, acaba de uma semana ou 2 dias, ou no outro dia seguinte, você vai ler o mesmo texto, e aí vai vir outra clareza para você daquele texto. Deus vai te revelar uma outra coisa do mesmo texto. E assim você pode ler, viu, irmão, uma vida inteira, o mesmo texto, como eu leio os evangelhos. Eu prego muito nos evangelhos, Novo Testamento, e eu leio muitos evangelhos, e toda vez que eu leio os mesmos que eu já li muitas vezes, toda vez salta uma revelação diferente ao meu coração, porque a palavra de Deus, ela se renova. Amém? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. A Bíblia Sagrada é realmente a palavra de Deus, a carta magna do reino, é a constituição do reino. A palavra de Deus é digna de toda aceitação, e ela é o alimento do crente, amém? Do povo de Deus. Glória a Jesus. Vamos lá então. Mateus capítulo 11 é aquela história famosa daquele homem leproso, né? Leproso. Vamos lá. E descendo ele do monte, seguia-o uma grande multidão. Vamos lá. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Amém? Glória a Jesus. Bota lá no verso 1 de novo e deixa no verso 1 para os irmãos acompanhar aqui. Olha só, irmãos, esse texto, como eu já falei, é muito pregado, mas sempre tem algo novo de Deus para a gente. Quem acredita, diga amém. Quem crê que eu tenho algo novo aqui de Deus para a sua vida? Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Olha só, eu quero destacar aqui, junto com você, à luz desse texto, 5 detalhes. 5 detalhes. Eu quero mostrar a vocês, à luz do texto, 5 detalhes que vão trazer essa revelação, que vai construir isso em nós, esse pensamento, essa graça de Deus, que vai trazer a nós essa graça de Deus. Primeiro detalhe, antes de eu falar aqui, olha só, deixa eu falar isso aqui primeiro. Nós nos reunimos aqui toda terça-feira, nós nos reunimos aqui toda quarta-feira, nós nos reunimos aqui às vezes às quinta-feira, como os irmãos estão se reunindo, as irmãs na segunda-feira, nós estamos na sexta-feira nas casas. Aliás, quem quiser na sua casa um grupo familiar, nós estamos abertos aí para ir na sua casa também, é só conversar com a gente. Nós estamos no domingo, nós estamos sempre na casa de Deus, sempre que podemos nós estamos na casa de Deus, porque nós entendemos que a nossa vida, ela tem que estar, nós temos que estar em constante serviço e adoração. Por que, pastor, serviço? Porque a gente vai ler ali naquele episódio de Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Jesus. Jesus disse assim para Satanás, quando Satanás pediu adoração, que Jesus se prostrasse e adorasse a Satanás. Jesus disse assim, ó, ao Senhor está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, adoração e serviço estão intimamente relacionados e ligados uma coisa com a outra. Não dá para desassociar uma coisa com a outra. Então, nós estamos aqui sempre que podemos, prestando o nosso serviço a Deus e também, acima de tudo, e junto também, adorando a Deus. Mas adorar a Deus, quando eu falo em adorar a Deus, quando eu falo em serviço a Deus, não é somente nesse lugar. Não está somente relacionados a esse lugar. Não, eu vou na igreja adorar a Deus. Não, você pode adorar a Deus na sua casa, você pode adorar a Deus no seu trabalho, você pode adorar a Deus no seu carro, indo para o trabalho, você pode adorar a Deus
em muitos lugares, em vários lugares. E também você pode adorar a Deus cantando, você pode adorar a Deus orando, você pode adorar a Deus lendo a Bíblia, você pode adorar a Deus meditando na palavra de Deus. Quem está aí? Quem está aí? Vai dando um glória a Deus aí. Você pode adorar a Deus também dando um bom testemunho, que Deus espera que a gente agora, depois que a gente se converteu a Cristo, a gente viva realmente uma vida diferente. Ele espera. Então esse testemunho, essa vida diferente que agora eu passo a viver, depois que eu aceitei Jesus como Salvador, essa vida mudada, transformada, é uma adoração a Deus também. Ou seja, eu estou adorando a Deus com o meu modo de viver diferente do mundo lá fora. Então quando se fala em adoração, não está somente ligada a estar na igreja e adorando, cantando junto com o pessoal aqui. Não é só isso. Tem pessoas que pensam que adoração é só isso. Não, adorar a Deus é muito mais do que isso. A minha vida em si é uma adoração a Deus quando eu obedeço, quando eu sirvo ao Senhor, quando eu estou com os meus irmãos, quando eu estendo a minha mão para ajudar qualquer pessoa que esteja precisando. Tem muitas maneiras de eu adorar a Deus com a minha vida, amém? Quem entendeu isso? Bendito seja o nome do Senhor. Adorar é o que sei e adorar é o que sou. Combinamos assim? Adorar é o que sei e adorar é o que sou. Nós nascemos para adorar a Deus, nós nascemos para servir a Deus. O homem não foi feito para as coisas mundanas, para a devassidão, para a imoralidade, para as coisas erradas, para a corrupção. O homem não foi feito para as coisas que estão aí, destruindo. O homem não foi feito para isso. O homem foi feito para adorar a Deus. Quando os anjos pecaram, logo depois Deus fez um outro ser, o ser humano. E aí Deus pôs esse homem num lugar separado, porque a Bíblia diz que Deus criou as grandes florestas, e no meio dessas grandes florestas, Deus preparou um lugar, plantou, diz a Bíblia usa essa expressão, plantou um jardim no Éden, e ali ele pôs o homem para adorar. E a Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha na casa de Adão, e Adão prestava um culto a Deus, Adão adorava a Deus. Depois do advento do pecado, o homem se afastou e então tomou um outro rumo. E aí entra o que Jesus vai dizer para a mulher samaritana depois, dando a ela um entendimento claro. Jesus disse para a mulher samaritana: o Pai está à procura do verdadeiro adorador. Então de lá para cá o homem se perdeu. O homem se deixou levar pelas paixões infames da carne. E aí então são poucos que cumprem o propósito para o qual foram feitos, para adorar a Deus. São poucos que cumprem esse propósito. Então é por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: o Pai está o quê? À procura dos verdadeiros adoradores. Ele acha que nessa noite aqui em Ilhota, ele está olhando para cá, ele acha adoradores aqui. Aleluias. Levante a sua mão lá no alto e bata na mão do Senhor e diga assim: você é um adorador como eu também sou, meu irmão. Somos adorador de verdade. Pastor, o que tem tudo isso que o senhor, o que tem a ver tudo isso que o senhor falou com o texto que o senhor leu? Aí é que está a revelação agora. Olha só, a revelação da palavra de Deus que salta aos nossos corações. O Espírito Santo que conhece os nossos corações. Perceba comigo, verso 1. E descendo ele o quê? Do monte, seguiu uma grande multidão. O outro verso: eis que veio um leproso e o adorou. Perceba comigo no verso 1 que ele desceu do monte e seguiu uma grande multidão. Então uma multidão seguiu Jesus. E o verso 2 diz que um apenas adorou. Quem está aí? Está vendo só? Uma multidão foi ao encontro de Jesus e caminhava com Jesus. Mas a Bíblia diz que um apenas adorou. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você é esse
Quem é esse que adora? Quem é esse que adorou? Irmãos, uma multidão hoje é a mesma coisa, não mudou em nada, meus irmãos queridos. Não mudou em nada, tem uma multidão aí seguindo Jesus. Mas adorador de verdade? Mas o que é o adorador de verdade? Como é que você define um adorador de verdade, meu pastor? Como? Aquele que adora Deus com a sua vida, com o seu bom testemunho. Já falei aqui. Aquele que adora Deus na igreja, em qualquer lugar, esse eu defino como, a Bíblia define como o adorador de verdade. Ou seja, a sua adoração não está condicionada a situação nenhuma. Se está chovendo, ele adora. Se tem sol, ele adora. Se o negócio está ruim lá na casa dele, ele adora. Se o negócio está bom, ele adora também. Ou seja, a adoração dele não está atrelada a nada, não é condicionada a nada. Ele é um adorador nato. Ele já entendeu o porquê que Deus o criou. Deus o criou para o adorar. Meu Jesus querido, bendito seja o teu nome, Senhor. Meu Deus, quando que a gente vai entender? Jesus falou para a mulher samaritana: ó, o Pai está à procura. Porque tem gente que é adorador, mas o adorador é aquela adoração condicional. Está bem, ele está na igreja assim, ó, né? A conta dele está boa lá no banco, não está nada vermelho, o gerente já chamou ele para dar lá um crédito a mais para ele, tá bom, ó, vou aumentar o teu limite, está tudo legal, está tudo certinho. Ele está na igreja desse jeito assim, ó, adorando a Deus, glorificando a Deus, andando na estrada, louvando a Deus. Mas quando a situação aperta, quando já está no vermelho lá, esse mês, pastor, é na estica para pagar as contas, será que você continua adorando a Deus do mesmo jeito, meu irmão querido? Será que diante das circunstâncias, dos problemas, será que você permanece ainda adorando a Deus? O Pai está, quando Jesus disse que o Pai está à procura, o Pai está à procura desses verdadeiros, desses que a sua adoração não está condicionada a nada. Independente de qualquer situação, ele não larga. Ou seja, esse adorador de verdade também, ele entendeu na íntegra, pegou no espírito o porquê, a razão pela qual ele existe aqui nessa terra. Porque não haveria outra razão, queridos, a não ser viver para a glória de Deus, amém? Nós vivemos para a glória do seu nome, nós caminhamos para a glória do seu nome. Ele nos deixa por aqui ainda para que a gente ganhe outro para a glória do seu nome. Tudo que você faz, tudo cristão autêntico, verdadeiro, bíblico, verdadeiro, tudo que ele faz pensando na glória de Deus. Na transição da lei para a graça, porque a graça, ela começou depois da cruz. Tem pessoas que fazem confusão. Acha que a graça começou no nascimento de Jesus. Não, Jesus viveu um período da lei até a sua morte. A graça foi inaugurada a partir da cruz. E nessa transição da graça para a lei, existia um pregador chamado João o Batista. Muitos conheciam como o Batista, porque tinha muito João. E muitos o conheciam como Batista. Esse homem que transicionou da lei para a graça, que veio inaugurando a era de pregadores que perdura até hoje. Esse homem um dia, irmão, ele batizou Jesus. E logo depois de batizar Jesus, as pessoas iam para junto de Jesus, porque Jesus começou a pregar muitos sermões poderosos. A Bíblia diz que Jesus não batizava as pessoas, mas os discípulos que seguiam Jesus batizavam as pessoas. E um dia chegaram para esse pregador e falaram assim: ó, a multidão agora não vem mais para ti, eles vão tudo para ele. E daí? João olhou para eles, o Batista olhou para eles e disse assim: olha, o que importa para mim é que ele cresça. O importante para mim é que ele cresça e eu diminua, ou seja, eu vivo para a glória dele agora. Eu não vivo em busca de curtidas, de likes, eu não vivo em busca de fama, eu não vivo em busca de seguidores, eu vivo para a glória de Deus, eu vivo para fazer o que foi mandado para mim fazer, amém? Eu vivo para a glória do seu nome, e você também, meu irmão querido. Ah, mas pastor, eu não faço nada na igreja, eu apenas participo dos cultos. Mas você também participa dessa glória, você foi chamado também para ser um adorador de verdade, e é adorar a Deus com a tua vida, meu irmão querido. Seja um adorador de verdade.
muitos o seguiam. Diga comigo, muitos o seguiam, mas só um adorou. E os outros ficaram em falta. Porque quem se aproxima de Jesus e não o adora é porque não entende quem Ele é. Quem tem? De novo, quem se aproxima de Jesus e não o adora é porque não entende quem Ele é ainda. Então, e daí, pastor Marco? Ficaram devendo. Você vem num culto como esse, recebe uma mensagem como essa e não esboça reação nenhuma, você sai daqui devendo. Pelo menos um amém, nem que for baixinho, amém. Nem que for um levantar da mão meio tímido, mas você está próximo, está caminhando, está dentro da casa de Deus, está ouvindo o mestre através da minha instrumentalidade, e você não esboça reação nenhuma. Irmãos, Deus espera de nós, Deus espera do seu povo. Quem está aí? Deus espera de nós. O povo lá fora, pastor Marco, o povo lá fora, Deus quer alcançá-los também. Deus quer alcançá-los, mas Deus não espera a adoração deles. Até porque se qualquer atitude de adoração da parte deles não é adoração, sabe por quê? Deus não vai receber como adoração, sabe por quê? Porque eles misturam as coisas. E a glória pertence somente a quem? Pronto, está resolvida essa questão. Está resolvido. Minha é a glória, diz o Senhor, e eu não divido com ninguém. Então preste atenção, seja um adorador. Você foi chamado para ser um adorador acima de tudo. Adorar e servir, como eu já falei, está relacionado. Adorar e servir, você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. Coisa linda isso aqui é coisa linda. Aí preste atenção aqui, outro detalhe. O primeiro detalhe é esse. O segundo detalhe é esse aqui, ó. Verso, deixa eu ver aqui, algumas anotações aqui. Olha só, verso 2: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ou seja, ele está fazendo o quê? Um pedido. Ele adorou primeiro, porque ele entendeu que essa é a razão pela qual ele foi criado, para adorar, para louvor da sua glória. E aí ele adora. E aí ele faz esse pedido, verso 3. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Olha o que Jesus falou. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: o quê? Quero ser limpo. Qual é o detalhe, o segundo detalhe que o senhor vê nesse texto aqui, pastor Marco? Quem adora primeiro, jamais recebe um não. Pode levantar a mão e glorificar. Quem adora primeiro jamais recebe um não. Que coisa linda. Quem adora primeiro jamais recebe um não. Está vendo a importância de nós nos aproximarmos e entendermos quem Ele é e o adorarmos? Está entendendo isso? Entendeu que mesmo na adversidade, nas lutas e nos combates, nos muitos combates que você tem que mesmo assim adorá-lo? Porque aí quando você pedir alguma coisa para Ele, você nunca vai receber um não dEle. E se você se aproxima dEle, crendo que Ele pode, faz o pedido, e você recebe um não, o que acontece? Acontece que você não adorou primeiro. Eu aprendo com ele aqui. Primeiro, diga primeiro, é adoração. Quando você for orar, aqui cabe aqui uma nota de rodapé aqui, um ensinamento para você. Toda mensagem é um ensinamento para você, mas esse aqui é um detalhe especial para você. Quando você ir orar, que nós temos a prática da oração. Nós cristãos temos a prática da oração, sim ou não? Quem ora aqui todo dia? Nós temos a prática da oração. Jesus foi o maior exemplo disso. Quando você vai orar, não chega dizendo: Deus, estou aqui, Senhor. Senhor, me dá, Senhor, me dá. Senhor, eu preciso trocar o carro, meu Deus, esse carro não dá mais. Senhor, a casa, eu preciso pintar, Senhor, eu preciso reformar. Irmão, primeiro, vamos aprender com esse homem leproso aqui.
Talvez alguém acharia assim, ó, nós não temos nada para aprender com esse homem, ele é leproso, pastor. Mas tudo bem, tem o seu problema, mas é um homem inteligente. Vamos aprender com ele. E o que eu aprendo com ele? Primeiro, antes de qualquer pedido, de qualquer solicitação, seja lá a necessidade que for na minha vida, eu tenho que aprender que primeiro, quando eu me aproximo dele, irmão, eu primeiro tenho que adorar. Se você for ver esses filmes bíblicos, estava vendo nesses dias a rainha Esther, a rainha da Pérsia, Esther, e diante do rei, todos que chegavam, aí a cena assim do filme, o rei sentado assim, numa plataforma como aqui mais alta, em cima de um trono, algumas pessoas em volta dele, os guardas, uma sala, a sala do trono, né? De repente os guardas abriam as portas, alguém vinha noticiar, trazer a notícia, alguém precisa falar com o rei, um comandante, alguém importante ali do reino, do reinado, e aí era anunciado e as portas se abriam, o rei dava ok, e as portas se abriam, a pessoa chegava, irmão, a pessoa chega, em primeiro lugar ela se prostra diante do rei, em primeiro lugar ela se prostra diante do rei, para reverenciá-lo. Se isso a gente vê nas páginas da Bíblia, isso está nas páginas da Bíblia, está na Bíblia Sagrada, o homem se prostrando diante do outro homem que apenas tem uma autoridade sobre ele, que é legítimo, isso aí não é errado, amém, ok, é legítimo. Agora imagina só diante do Deus Criador dos céus e da terra, nós uma simples criatura, mortais. Imagina só diante desse Deus, se a gente não vai primeiro se prostrar para reverenciá-lo, para dizer eu te amo, para dizer Deus, tu és tudo para mim. Começa assim com adoração, e depois apresenta o seu pedido, porque também é legítimo você apresentar os seus pedidos. Pedi, Jesus disse, e dá-se-vos-á, é legítimo. Aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate se abre. É legítimo isso, mas não faça o contrário disso. Escuta esse teu servo aqui, escuta. Não faça o contrário, meu irmão, aprenda de uma vez por todas. Você está quantos anos na igreja? Aprenda que é assim que se procede, à luz da Bíblia. É assim que se procede, diante do Deus onipotente. É assim que se procede. Quem está aí, dá um glória a Deus. E se você seguir esse conselho, esse exemplo, melhor dizendo, deste homem, não tem como dar errado. Você jamais, quem primeiro adora, jamais recebe o não. Aí depois você vai sair abençoado por Deus. E aí alguém vai te perguntar: o que aconteceu com você? Você é uma pessoa, você aprendeu. Você chega diante de Deus, adora e tal, depois faz o pedido e você não recebe o não, você recebe o atendimento imediato, porque você fez as coisas certas, da maneira certa. E aí você vai sair abençoado. Alguém vai te perguntar: o que é isso? Como isso? Me explica como aconteceu tudo. Você hoje está abençoado? E aí você vai dizer assim, ó: esse milagre, esse sim, esse quero de Jesus, esse ser lindo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, como realmente de fato você foi abençoado. E aí o que você vai responder? Você vai responder assim, ó: essa minha bênção, essas muitas bênçãos que recebi, vamos dizer assim, essas muitas bênçãos que recebi, é fruto de adoração. Porque a bênção que ele recebeu não é outra coisa a não ser fruto de adoração. Parou para pensar comigo agora aí? Parou para pensar comigo a importância da adoração? Pergunta para mim assim: pastor Marco, qual é a importância da adoração? Pergunta. Diga mais forte: qual é a importância da adoração? Diga assim: quanto vale a adoração? Diga. Eu vou mostrar para você a luz da Bíblia quanto vale a adoração. Adoração, só para saber quanto custa a adoração. A tua adoração é tão importante que o teu inimigo, o diabo, ele quer negociar contigo. Ele quer tomar essa adoração.
Ele quer negociar contigo. Se tu me adorar, Ele quer negociar contigo. Aí quanto vale essa adoração, pastor Marco? Vale todos os reinos do mundo e a glória deles. Você entendeu agora o quanto vale a adoração? Todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo disse para Jesus: se prostra e me adora. Ou seja, vamos negociar essa adoração. Me adora também. Me adora também. Ó, eu te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, para você me adorar. Então olha o quanto vale a adoração. Ele quer negociar, ele sabe a preciosidade. Ele foi criado, Lúcifer, o luzeiro, Satanás, como nós conhecemos como Satanás, ele foi criado para adoração. Ele era um querubim ungido que adorava, o condutor da glória de Deus. Ele era o maestro, ele regia, ele orquestrava, era aquele que orquestrava todos os anjos num conjunto de adoração a Deus. E ele sabe que eles foram criados, anjos foram criados para adoração. E aí quando eles pecaram, não puderam mais adorar. E essa adoração que ele prestava a Deus, ele queria para ele. Ele sempre quis para ele. Vou fazer um trono acima do trono de Deus e vou receber essa adoração. Quando Deus viu essa rebelião dele, que ele queria tomar a adoração que somente é prestada a Deus, ele foi expulso. E aí Deus disse: eu vou criar um outro ser para me adorar. Está vendo a importância da adoração? Aí depois ele vai nesse casal que estava lá no jardim adorando a Deus. Ele vai lá e consegue derrubar eles. Consegue derrubar um adorador. Aí Deus fica assim, ó: eu estou à procura de um adorador. Adão, onde é que tu estás? Adão, onde é que tu estás? Eu estava escondido, Senhor. Depois o terceiro filho de Adão e Eva foi Sete. Da descendência de Sete veio um rapaz chamado Enos, que foi um adorador nato. Abel foi um adorador nato, mas não pôde prosseguir aqui a adoração e foi adorar lá. Porque o adorador mesmo nato, aquele adorador de verdade, ele é recebido, a sua adoração é recebida aqui, e Deus não vê a hora de levá-lo para junto de si, para estar mais juntinho lá, para adorar lá também. Agora aquele que não adora aqui, não vai adorar lá. Estão me entendendo, queridos? Aí quando ele conseguiu derrubar o primeiro homem, Adão e Eva, ele viu que Deus criou esse casal para que esse casal fosse para o louvor da glória de Deus, adoradores natos. Agora depois de 4.000 anos, depois de Adão, depois de Adão 4.000 anos, Cristo vem. E aí quem está lá? Quem está lá fazendo uma outra atrapalhada para tentar buscar adoração para ele? Quem está lá? Quem está lá? Ele de novo, que derrubou o casal, o primeiro casal. Mas agora dessa vez com o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Paulo vai chamar Jesus de segundo Adão lá em Corinto, na igreja de Corinto. A primeira carta, se não me falha a memória, a primeira carta aos Coríntios. Ele é o segundo Adão. E aí lá está o diabo tentando, disse: olha, se tu se prostrar, me adorar, eu te darei todos os reinos desse mundo. Ou seja, a adoração é preciosíssima. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Quem entende isso, irmão, tem o seu nome garantido no livro da vida. Quem já entendeu que somente Deus é para ser adorado e servido, tem o seu nome escrito no livro da vida. Tem entrada gratuita pelo caminho que é Jesus Cristo. Quem já entendeu isso é alvo de grandes bênçãos do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus adiantado? Adiantado pelo que eu vou falar aqui. Vou falar outra coisa preciosa aqui, um outro detalhe. Então, recapitulando aqui: o primeiro, quem adora, muitos o seguiam, somente um adorou. Número 2, quem adora primeiro jamais recebe o não.
Terceiro, esse milagre é fruto de adoração. Esse milagre que ele recebeu de ser limpo da lepra é fruto de adoração, ok? Entendemos isso. Em quarto lugar, a vontade de Deus é limpar o homem. E sabe quando ele faz isso? Quando o homem entende que ele é Senhor e começa a adorá-lo. E aí, enquanto eu vou adorando, ele vai me limpando. É coisa gloriosa que acontece em nossas vidas. É por isso que o mundo diz que nós somos fanáticos. Os crentes são fanáticos, porque agora foi para a igreja evangélica, diz que agora não é mais pecador, agora faz as coisas certinhas, agora não pode mais isso, não pode mais aquilo. Irmão, nós entendemos quem é o nosso Senhor, e nós adoramos somente a Ele. Mas antes adorava quem? Adorava qualquer outra coisa. A vida desregrada que nós levávamos, a vida bagunçada que nós levávamos, não era adoração a Deus. Deus não se prezava com a nossa, Deus não estimava aquilo que a gente fazia. Isso era abominação aos olhos de Deus. Nunca foi adoração, aquela vida desregrada, nunca foi adoração a Deus. Nós adorávamos qualquer outra divindade, menos a Deus. Aí viemos para a igreja e entendemos que Jesus, somente a Deus adorarás, e a Ele servirás. E aí, quando a gente vai entendendo isso, e começa a entregar a nossa vida, e começa a cumprir o propósito pelo qual fomos chamados, que é para a glória do nome do Senhor, para adorá-lo, e aí a gente vai adorando, Ele vai nos limpando. É um constante limpar. Deus limpa a casa, a casa somos nós. Deus vai limpando. É assim que Ele faz em nossas vidas. Enquanto adoramos, Ele vai nos limpando. Então a vontade de Deus é limpar o homem. Quero ser limpo. Quero te curar, ser limpo. Porque adorou, eu vou te limpando, eu vou trabalhando na tua vida. Agora, quando você resiste a Deus, quando você resiste ao Espírito Santo de Deus, que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, quando você resiste o trabalhar de Deus na sua vida, não, pastor, eu quero, mas não é tanto não assim. Quero ficar mais pelas beiradas, pastor. Esse negócio de muito assim, muito também, eu acho que demais, né, pastor? Não, irmão. O salmista disse assim, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. Quanto mais você frequenta a igreja, quanto mais você vem, não só frequentar, vem de verdade para adorar. Quanto mais você vem para adorar, Ele vai limpando, Ele vai te limpando, Ele vai te limpando, Ele vai te limpando. Pastor, quando isso vai terminar? Quando isso vai terminar? Eu adoro, entendo, começo a adorar e Ele vai me limpando. Quando isso vai terminar? O apóstolo Paulo nos explica aos irmãos de Filipos, aos filipenses, capítulo 1, verso 6, eu sempre cito esse verso está impregnado na minha alma. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, até o dia de Jesus Cristo, nós vamos sendo limpo. Ele vai nos limpando, porque a gente vai adorando. A gente entende que a gente nasceu para adorar. A gente entende que a gente nasceu para serviço a Deus. A gente entende, é por isso que Ele vai nos limpando. E a lepra aqui, irmão, é um tipo do pecado. A lepra aqui é um tipifica o pecado, é uma figura do pecado, e Ele quer nos tirar essa lepra. Agora, pastor Marco, me responda uma coisa para fechar aqui a conta. Quem entendeu até aqui? Está entendendo que a tua adoração, tu não pode negociar ela? Faz para mim assim, ó. Entendi, pastor. Tua adoração você não pode negociar ela. Adore somente ao Senhor e a Ele servirás. Pronto, não tem como negociar. Eu já expliquei para você que não é somente aqui ao vir à igreja que você está adorando a Deus. Lá no teu serviço, o teu bom testemunho, estão lembrados? Teu bom testemunho, você maridão, um bom marido, um cara tranquilo, a tua vida é um louvor a Deus, é uma adoração a Deus. Se você dá mau testemunho, se os teus vizinhos dizem assim, meu Deus, isso aí diz que é evangélico. Se for para ser igual a ele, eu vou lá para o
budismo, eu vou lá para não sei aonde, eu vou lá para o fim do mundo, mas não para copiar, não para ser igual a ele, eu não quero ser igual a ele não. Aí, irmão, a tua vida não está sendo uma adoração a Deus. Sabia que a nossa vida tem que ser uma adoração? Nós somos um adorador em pessoa, em atitude, irmão, tudo, nós somos um adorador. Deus falou forte no meu coração essa semana, essa palavra aqui eu fui preparando essa semana. Deus vem falando no meu coração, meu filho, a tua vida me adora, o teu jeito de ser me adora. Mas pastor, né, aquela pessoa tem um jeito esquisito, é para você que tem um jeito esquisito, mas Deus tem ela como um adorador. Isso como é que ela fica, pastor? Ela fica assim na adoração, irmão, está adorando a Deus, não você, irmão. Não te importa com a adoração dos outros. Cuide da sua vida e cuida bem cuidada, porque está correndo risco se você continuar assim. Se você continuar crítico, assim, criticar os outros, você está correndo um sério risco diante de Deus. É isso. Eu critico o adorador B, o C, eu critico os outros, mas eu não... Aí é complicado. Então, cada um tem um jeito de adorar. Eu participei um dia de uma vigília, tinha um do meu lado, que dava um glória a Deus alto, que deixou esse meu ouvido aqui quase que no final eu tive que pedir oração pelo ouvido. Se ele vai me arrebentar o tímpano aqui. Meu Deus, chegou a me doer a orelha. Em compensação, do outro lado tinha um que só gemia. Ele dizia, oh Deus, ele dizia baixinho, oh Deus santo, ele dizia do meu lado. E atrás já tinha outro, oh meu Deus, pulava, e o outro na frente. Irmão, tem diversas maneiras de expressar o nosso sentimento de amor por Deus, de paixão por Deus. Entenda isso. Largue mão de ser crítico, meu irmão. Largue mão de estar olhando para os outros e olhe para você mesmo. Faça com perfeição o que Deus espera que você faça. Para fechar a conta agora. Se eu recebo e não adoro, porque Deus é tão misericordioso. Olha para mim aqui. Eu prego um Deus tão misericordioso que Jeremias, em Lamentações de Jeremias, vai dizer assim, ó, que a causa de não sermos consumidos é as muitas misericórdias de Deus. Deus é tão misericordioso que não dá para mensurar. Não dá para mensurar. Olha como o mundo está hoje, irmão. Se fosse qualquer outro, se Deus pensasse como nós pensamos, ele diria assim, não, pronto, olha, estão estrupando a menina, olha lá, estão matando lá, estão se matando, olha aqui, assassinato, as estradas, o imprudente. Deus falaria assim, não, eu vou acabar com tudo, e deu. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai dizer assim, não, eu vou dar tempo. Meu povo está lá na terra pregando, muitos vão se converter, eu vou dar tempo. Quem busca andar por caminhos errados, vai resultar em desgraça, vai dar ruim para ele. Agora quem me busca vai receber algo maravilhoso, que é a vida eterna. Então Deus tem muita misericórdia do mundo, você crê nisso? Deus tem muita misericórdia de nós, das pessoas. E aí, Deus tem muita misericórdia. Aí Deus faz e a pessoa não adora. E daí o que acontece? Deus faz e a pessoa não adora. E eu ensinei que tem que adorar primeiro para depois receber, sim ou não? A pessoa vem, pede, Deus faz. E ela ganha e recebe, sai, ganha aquela bênção de Deus, se é qualquer área da vida, recebe a bênção e sai. Não prestou adoração, e daí, pastor Marcos, como é que fica? Ela fica em falta com Deus. Onde é que o senhor se baseia na Bíblia para dizer isso? A mulher do fluxo de sangue. Uma outra mensagem bem pregada aqui, que a gente prega aqui. A mulher que tinha uma hemorragia. Ela disse assim, ó, ela bolou todo um plano. Ela disse, a multidão o cerca. Como é que eu vou, imunda, porque a mulher sangrando direto, a mulher não podia estar, nem nos seus dias ela podia estar no meio do povo. Ela tinha que estar reclusa, separada. E ela disse assim, mas eu no meio do povo não posso entrar assim desse jeito, que eles vão me apedrejar e vão me matar. Ela bolou um plano, ela disse, peraí, se tão somente eu chegar e tocar nele, eu vou ser curada. E aí ela pegou e foi, quem sabe, rastejando no meio da multidão. Foi rastejando. Ou Jesus ia passando, ela ficou naquele lugar ali. Ela deu um jeito para tocar na orla, na barra do seu vestido, tocar em Jesus para ser curada. E aí, quando ela com maior dificuldade, ela conseguiu o seu intento, que era tocar em Jesus para ser curada. E aí, quando ela tocou, ela sentiu que o sangue parou. Ela pegou e foi dizendo assim, opa, tchau, Jesus.
Tchau, pessoal, tchau. Resolvi. Estava saindo sem adorar. Aí você acha que Jesus deixou barato assim? Jesus, alguém me tocou. Aí o Pedro, mais enérgico, mais afoito: mestre, a multidão te aperta e te oprime, então tudo em volta do Senhor, tocando no Senhor, e o Senhor vai dizer que alguém lhe tocou? Jesus disse: sim, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder para curar. Ou seja, ela tocou com fé, e ela ia escapando. De repente a mulher levantou-se onde ela estava, deu meia volta e disse: Jesus, quem me tocou? Ela deu meia volta: foi eu que te toquei, vem aqui. Chamou a mulher próxima dela, chamou ela de filha. Ela ia para casa sem saber que ela era uma filha. Ela ia para casa sem prestar adoração. Ou seja, em outras palavras, ela ia ficar devendo. Então quem recebe e não adora, se coloca de pé. Você já entendeu? Não vou pregar mais. Pronto, não vou pregar mais. Você já entendeu? Entendeu, irmã Duda? Entendeu? Quem recebe e não adora, irmão Celso, fica o quê? Fica devendo. Então cada culto que você vir, se você só pedir, não adorar primeiro, pelo amor de Deus. Irmão, tem gente com uma lista de dívida, né, com Jesus. Poxa, eu já curei ele, já libertei o esposo, já libertei o filho estava nas drogas, e nada dele pagar isso que ele me deve em adoração, pagar em adoração. Porque se fosse para pagar em dinheiro, toda a riqueza desse mundo não pagaria. Então ele propôs assim, ó: eu vou dar as bênçãos para o meu povo, e a maneira deles pagar isso aí vai ser com adoração. Está vendo que coisa linda que Deus faz? Coloque a mão no coração. Deus, nós queremos pagar se nós estamos devendo agora mesmo. Não deixo para amanhã, não deixo para depois quando chego em casa, não. Eu quero pagar agora mesmo. Bendito seja o teu nome. Começa a adorar a Deus e diga assim, ó: Senhor, tu és lindo, tu és o meu Deus, eu te amo. Diz assim: eu te amo. Isso, adora a Deus. Diga assim: Senhor, eu vou ser luz lá no meio da minha casa, eu vou ser luz lá onde eu trabalho, porque eu sendo luz lá, eu estou te adorando. Diga para Deus. O Ramassuri me candaramaias. Está vendo a letra, a canção? A letra dessa canção fala que mesmo eu detido, nada pode calar um adorador. Se amarrar os meus pés, eu louvo com as mãos. Se amarrar as minhas mãos, eu louvo com a voz. E se me tirar a voz, ainda vou louvar, porque a vida de um crente fiel é um louvor a Deus. Aleluia. Está difícil? Adora. Não recebeu ainda? Adora. Seja audacioso, seja fiel a Deus. Adora que você vai receber. Quem quer dar um passo aqui à frente e dizer para Deus: Deus, rapidinho para nós orarmos. Quem quer dar um passo aqui à frente e dizer assim: pastor, eu vou adorar independente do lugar, eu vou, agora eu entendi. Quem entendeu, de fato entendeu, e está dizendo assim, ó: agora eu entendi e vou adorar a Deus aonde eu estiver, da maneira que eu estiver, eu vou adorar a Deus. Dá um passo aqui à frente, para receber a força de Deus.